Graça e paz, povo de Deus. Tudo na bênção? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra, Salmo de número 27. Diz assim a palavra, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo, oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Amém? Pai, te damos graça nessa noite, pois estamos aqui na tua casa, no teu santuário, no teu santo templo, no lugar da tua habitação. Eu sei que essa noite é mais uma noite de milagres, mais uma noite de comunhão, mais uma noite onde aqueles que entraram tristes sairão alegres, aqueles que saíram, ó Deus, que entraram com enfermidade sairão curados. E cremos, ó Deus, que o Senhor há de nos abençoar com tempo de paz, de alegria e prosperidade. Abençoa, Deus, todos os pais, ó Deus, as nossas famílias, os nossos lares, para que haja comunhão, unidade, o temor do Senhor, o princípio estabelecido da tua palavra dentro da nossa casa. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor com alegria. Aleluia, Jesus. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos aí onde você está e vamos adorar o Rei dos Reis. Vamos levar nossos pensamentos ao trono da graça. Aleluia. E adorar somente a Ele nessa noite. Vamos nos alegrar com a presença dEle neste lugar, amém? Aleluia. Adore a presença do Senhor.
temos certeza, Senhor, que todos os dias vivemos um milagre, Pai. Estamos aqui, Senhor, pela Tua causa. E sabemos que somos um milagre, Senhor. Somos um milagre vivo todos os dias, Pai. Aleluia, Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, por ser esse milagre vivo todos os dias, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, te louvando, te adorando, levantando as nossas vozes, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu posso crer em Ti, Senhor. Posso crer
Graça e paz, queridos. Deus é bom, é ou não é? Olha o tanto de anjo que tem na igreja, irmão. Olha aí, cada cadeira vazia dessa aí está ocupada por um anjo, olha aí, ó. Deus é bom, hein? E quem está dentro do carro aí, olha do seu lado que tem um anjo aí também. Pode crer, irmão. Mateus capítulo 27. Quem tem aí a sua Bíblia, pode abrir. Quem está dentro do carro também. Não enrola não, irmão, abre a Bíblia aí. Mateus capítulo 27. Versículo 46. Nós vamos ler esse versículo e vamos orar, pedindo a direção do nosso Papai do Céu, nesse momento, e não só nesse momento, mas nas nossas vidas também. Diz assim, livro de Mateus, capítulo 27, versículo 46. E por volta das 3 da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Complicado isso aqui, né, irmão? O nosso Jesus falando com Deus: por que me abandonastes? E aí a gente tem aquela impressão de que Jesus realmente foi abandonado, né? Feche seus olhos aí um pouquinho, vamos falar com o nosso Papai do Céu. Maravilhoso Deus, nós somos muito gratos ao Senhor, Pai, por essa noite abençoada. Somos gratos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos dado livramento, tem nos suprido, tem nos socorrido, tem feito milagres, ó Deus, que nós nem vimos. O Senhor tem feito por nós. Seja conosco nessa noite, nesta palavra, fala conosco, nos ensina, Pai, nos dá orientação. Seja com cada um dos teus servos, Senhor, e aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe por quê, guarda cada um também. Abençoa a tua igreja, Senhor, nesse momento tão difícil, aonde todos estamos passando por uma verdadeira prova. Mas aqui, ó Deus, nós temos uma grande oportunidade de sermos aprovados diante do Senhor. No nome de Jesus, amém. Queridos, parece que Jesus está sendo abandonado por Deus. Mas aí vamos lembrar uma coisa: desde o jardim do Éden, o Senhor já tinha feito um plano, ele já tinha ali um plano. E este plano era de salvação para o homem que pecou lá no Éden. Jesus, ele veio ali na cruz consumar o plano de Deus. Era necessário que ele padecesse, era necessário que ele pagasse o preço. E aí nós vamos lá para o livro de João, capítulo 3, versículo 16, naquele versículo que quase ninguém conhece, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa tal maneira mede o tamanho do amor que Deus tem por nós. E é uma medida que nós não temos como mensurar. A gente não tem como medir o amor de Deus, o amor deste Pai, que parece que abandona o seu Filho na cruz, mas ali o próprio Pai também estava pagando um preço. E aí, queridos, eu quero que você pense o seguinte. Eu botei um texto aqui, e eu quero ler uma história, não uma história, mas uma pesquisa. Tem uma pesquisa na internet, eu fui lá, busquei na internet essa pesquisa, que diz o seguinte: uma pesquisa mostrou que as crianças que se relacionam com seus pais são menos propensas a apresentar um comportamento disjuntivo, a mentir e a enganar. Ou seja, estas crianças seguem melhor as regras. E essa mesma pesquisa diz o seguinte: por um outro lado,
As crianças que crescem sem um pai estão mais propensas a usarem drogas, recorrer à violência e hábitos de comportamentos criminosos. E aí eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito na comunidade terapêutica. Quando a gente faz tudo certo, ainda existe uma possibilidade de alguma coisa dar errado, não é verdade? Agora imagine quando a gente faz tudo errado. Qual é a probabilidade de alguma coisa dar certo? A gente vê o projeto de Deus, Jesus na cruz, sendo sacrificado lá, e ali ao mesmo tempo que parece que Deus está abandonando Jesus, não, Ele está demonstrando o amor que Ele tem pelos filhos que Ele criou, que somos nós. E nós como filhos, e agora eu quero trazer aqui a figura do pai. Quantos pais nós temos aqui? E aí dentro do carro, quantos pais nós temos? Isso, levanta a sua mão direita aí com a buzina, valeu. Nós somos pais. Quando nós fazemos tudo certo com os nossos filhos, ainda tem uma probabilidade de dar alguma coisa errada. E se nós fizermos tudo errado com os nossos filhos, qual é a probabilidade de alguma coisa dar certo? Qual? E aí, queridos, dentro dessa pesquisa aqui, né, de crianças que não têm o acompanhamento dos pais, da ausência dos pais, e essa ausência não é simplesmente uma ausência de uma mãe separada. Essa ausência pode ser de um pai dentro de casa, tá? De repente tem um pai lá dentro de casa que tem filhos, claro, se ele é pai tem filhos, e ele é ausente como pai dentro de casa, mas graças a Deus na nossa igreja não tem ninguém assim, né, irmão? Deus abençoe que não tenha mesmo, né? Queridos, olha só, crianças longe do pai, filhos sem pai, filho rebelde, sem regras, é o que eu mais tenho na comunidade terapêutica, irmãos, filhos rebeldes, e muitos deles têm pai dentro de casa, é o detalhe da ausência do pai, como pai dentro da sua casa, filho fica rebelde. Eu já comentei isso aqui mas o momento ele é bastante propenso. Eu atendi um jovem uma vez, que já tinha sido preso, já tinha apanhado a polícia, já tinha vivido várias situações que eram revoltantes até, e filho de boa família. Mas os pais, e aí não é somente a figura do pai, mas os pais não fizeram com ele o que tinha que ser feito, corrigir na hora certa, orientar, dar só aquilo que podia dar, tirar aquilo que tinha que ser tirado, porque isso tudo é necessário, e esse menino foi criado à revelia, e nessa de tudo que ele queria, ele conseguia, ele achava que podia conseguir lá fora do mesmo jeito, e lá fora ele descobriu que o mundo não era igual dentro da casa dele, onde os pais passavam a mão na cabeça, e tudo acontecia do jeito dele. Foi preso, apanhou, envergonhou o nome da família, envergonhou a si próprio, e um dia ele estava reclamando que a culpa era dos pais, a culpa era do pai dele, porque o pai dele, quando tinha que chamar a atenção dele, não chamou, quando tinha que corrigir, não corrigiu, e aí ele se tornou um filho rebelde, outro tipo de filho, inseguro. Essa insegurança dentro de casa, na vida de um filho, torna a pessoa frágil, ele não consegue nem se proteger, e quando ele é um adulto, né, ele não consegue proteger a família, tem medo de tudo, ele não tem firmeza para decidir coisas importantes, ele não tem pulso, ele não tem personalidade, ele se torna uma pessoa insegura, ausência paterna, sem identidade. Você já ouviu falar daquele negócio masculino, feminino? Um filho sem a presença do pai, ele tem um risco muito grande de ter uma grande confusão na sua identidade.
sem saber de verdade se ele é homem ou se ele é mulher, e agora com tantas coisas, e aí eu vou falar coisas mesmo, dizendo que ele pode ser o que ele quiser. Se ele não tiver a figura do pai como referência dentro de casa, ele pode não ser homem. E eu não preciso entrar em detalhes, vocês já sabem o que eu estou querendo dizer. Carentes. E aí tem duas situações de filhos carentes que eu gostaria de comentar aqui. A minha esposa Vânia, lá no trabalho dela, tinha uma médica, essa médica ela já aposentou, e ela aposentou justamente porque ela descobriu que estava com um câncer muito perigoso, e aí ela foi obrigada a aposentar. E nessa situação de câncer, nós fomos fazer uma visita para ela na casa dela. Fomos lá fazer uma visita para ela e tal, e quando chegamos na casa dela, tinha um garotinho, ele devia ter mais ou menos uns 4 para 5 anos, talvez, mais ou menos isso. Quando eu cheguei ali na casa dela, no apartamento lá na Asa Sul, nós entramos na casa dela. Quando eu cheguei lá, aquele menino, ele veio com uma alegria para cima de mim, e me estendeu o braço, e queria o meu colo, e ele só queria ficar comigo, nunca tinha me visto. Aí ele chegou para mim e perguntou assim: você é o meu papai? Imagina a carência que essa criança tem, de crescer sem a presença do pai, e muito bem criado, dentro de uma casa, um apartamento rico, uma família rica, mas carente da presença do pai. E tem uma outra situação, agora um filho pobre. Eu tinha um coordenador lá na comunidade terapêutica, o nome dele era Volney. Ele que me contou essa experiência. Ele foi fazer uma visita na creche para ver como que era isso. E quando ele chegou na creche, tinha aquele monte de criança. E aquelas crianças foram se aproximaram deles, e uma das crianças chegou e puxou na perna dele assim: você é o meu papai? Carência. Carência de afeto, carência de ter alguém em quem possa se apoiar, tanto essa criança pobre como aquela criança rica. O que está fazendo a diferença entre os dois ali é a condição financeira, mas o problema dos dois é o mesmo: a ausência do pai. Autoestima lá embaixo, autoestima prejudicada. Eu já contei isso aqui também, mas faz tempo. No grupo de mútua ajuda, uma vez chegou um homem, e ele era uma pessoa muito problemática, tinha dado muito problema já para a família, rebelde. Mas aí no depoimento dele, no círculo ali, no grupo de mútua ajuda, ele falou o seguinte: pastor, meu pai me encontrou no lixo. E eu não estou mentindo não, foi no lixo mesmo, no lixo lá. Porque a minha família, e aí a família é o pai e a mãe, tinham colocado ele no lixo. Pegaram ele como lixo, colocaram no lixo. Aí ele foi pego lixo, trazido para dentro de uma casa, e ali, com toda a dificuldade que aquela família tinha, porque não era uma família de recursos, criou ele ali do jeito que podia. Ele ainda agradecia a família que o tinha acolhido, mas ele foi criado ali aos cascudos, aos murros. A ausência do pai. A gente fica imaginando como é a figura e a cabeça do homem sem um pai. Eu tenho um padrasto e tenho um pai. E eu posso dizer que foi criado quase que sem pai. O meu padrasto foi o meu pai, uma boa parte do tempo. Mas, queridos, é complicado você crescer num lugar onde você apanha todo dia. Todo dia. E na madrugada, você é levantado na madrugada para poder limpar o chão, à beira de um currião, para apanhar.
O meu sonho quando eu era criança, olha o sonho de uma criança o sonho de uma criança era ter uma espada. E com aquela espada eu queria fazer justiça. E qual era a justiça que passava pela minha cabeça? Queria partir aquele meu padrasto no meio. Quem precisa de um pai assim? Graças a Deus hoje eu chego tanto para o meu pai, que é dependente químico, peço a bênção para ele, benção pai. E aí eu chego para o meu padrasto, e hoje chego para ele e falo, benção pai. Não tenho problema com nenhum dos dois. Mas eu sei o que é crescer num ambiente em que a figura do pai não faz o papel que o pai precisa fazer. Agora vamos ver o ambiente da figura onde tem um pai. Presta atenção. Criança, ao contrário de rebelde, ela vai aprendendo a ser obediente, porque é estabelecido para aquela criança regras, e o pai cobra da criança as regras, embora muitas vezes ela não vai gostar muito, mas as regras colocam um prumo, um rumo na vida desse filho. Obediência, probabilidade de acertar mais nos seus projetos. A probabilidade, quando eu sou presente na vida do meu filho, aplicando as correções que ele precisa, ensinando o que ele precisa, a probabilidade dele acertar no futuro é muito maior. Nas escolhas que ele vai fazer, no casamento dele, como ele vai educar os filhos dele, tudo isso faz diferença, queridos. Tudo isso faz diferença. Segurança. Este filho que cresce com a presença paterna, ele tem segurança. E ele cresce um homem seguro. Ele decide firme. Ele sabe o que ele quer. Ele é determinado. Quando ele começa, ele termina. E se a esposa dele precisar dele, a esposa pode contar com ele. Se o filho dele precisar dele, esse filho pode contar com ele, porque ele é um homem que tem personalidade. Afinal de contas, ele teve a paternidade. Ele tem identidade, ele sabe quem é. Tem esse negócio de feminino, masculino, né, meio termo, termo e meio, não, ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é homem, ela sabe que ela é mulher. A menina também precisa da paternidade. O menino precisa, e ele é a referência, o pai é a referência para essa criança. E o pai também é referência para a sua filha. Amor e afeto. Amor e afeto é aquilo que precisa para a formação do caráter dessa criança. Para que ela venha crescer. Para que ela tenha personalidade, para que ela tenha compaixão, para que ela saiba amar, e para que ela saiba dizer para o filho, meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo, e abrace o filho e dê um beijo. O coordenador hoje lá na comunidade terapêutica, o Elias, que a maioria aqui conhece. O Elias, toda vez que eu vou em Braslândia, eu levo ele como guarda-costa, que aí a gente vai conversando e tal, ali é o momento de terapia para ele lá, a gente vai conversando e ele me conta cada coisa. E quando ele era menino, o pai dele só criou ele no cascudo, no murro, no tapa. E um dia ele foi crescendo, quando ele já estava grande, adulto, independente, trabalhando, aí o pai dele foi dar um abraço nele, ele estranhou que o pai dele queria dar um abraço nele, perguntou, o que é isso? O que foi? Ele estranhou, porque o pai dele nunca tinha dado um abraço nele, nunca, e ele me conta isso hoje com lágrimas nos olhos. E um dia, o pai dele era caminhoneiro, um dia o pai dele ia fazer uma viagem, e aí ele chegou para ele trabalhava num armazém, trabalhava como motorista nesse armazém também, aí o pai dele chegou para ele e falou assim, vamos numa viagem comigo? Aí ele falou assim, não,
Ele tinha acabado de entrar de férias, ele tinha entrado de férias tipo ontem. Aí hoje o pai dele chama ele para viajar, aí ele fala: não, eu vou viajar para Brasília. Falou não, de modo firme. Afinal de contas ele já era um crescido, né? Aí nessa viagem que o pai dele fez, o pai dele dormiu no volante, aconteceu um acidente e o pai dele faleceu. E ele tem um sentimento de culpa, porque ele acha que se ele tivesse ido com o pai dele não tinha morrido. A gente não pode medir aquilo que vai acontecer e aquilo que não vai, porque o que Deus determina, determinado está. Se naquele momento era a hora dele, nada podia impedir que isso acontecesse. Mas se ele tivesse tido o afeto do pai, se ele fosse amigo do pai dele, ele não teria um sentimento como esse guardado hoje. E de vez em quando ele me repete essa história, e de vez em quando eu tenho que trabalhar isso na cabeça dele de novo. Queridos, hoje nós temos pais aqui dentro da igreja, homens que têm responsabilidade, mulheres também. Tem mulheres aqui que fazem o papel de pai. E o nosso papel, presta atenção numa coisa, aí agora eu quero voltar lá na cruz. Eu quero ir lá naquele momento em que Jesus está lá na cruz, e Ele está ali, falando com Deus, Deus Pai. Falando com Deus, Deus Pai. Deus, Ele estabeleceu o homem, o meu apóstolo aqui, pastor Marinaldo ali, e os pastores que estão aí fora, os irmãos, homens e varões que estão aqui, espalhados por aqui. Deus nos estabeleceu como aquela figura que representa o próprio Deus. Ele estabeleceu você, para você fazer com o seu filho, aquilo que ele faz comigo e com você. Deus estabeleceu você para você manifestar o caráter de Deus. Deus estabeleceu você para você manifestar o amor de Deus, a compaixão de Deus, o sentimento de Deus, a dor de Deus. Porque quando Jesus foi para a cruz, doeu no coração do Senhor. Você pode ter certeza disso. Deus nos estabeleceu para fazer a figura de pai, e o pai assim como ele é. Então como que é a figura do pai, do nosso papai do céu? Como, irmão? Imagine um homem sem Deus, um homem que não tem rumo, um homem que tira até a própria vida por aí, um homem rebelde. Imagine um homem rebelde sem Deus. Imagine um homem inseguro sem Deus. Um dia eu fiz um teste. Eu sempre conto história de gente da casa de recuperação, né? Mas é porque... Acabei de pegar um jovem, nem me lembro onde foi, se foi em Taguatinga, e ele lá, todo doidão. Ele falou: não tem medo de nada não, pastor. Eu falei: meu irmão, eu conversando com ele, falando que aquilo lá podia acabar com a vida dele e tal. Tem medo não, pastor, tem medo de morrer não, tem medo de nada disso não. Aí eu pensei comigo assim: ah é? Então tá. Aí tinha uma descida, aí eu não estava nem na Ranger não, estava num Siena. Eu dei uma acelerada nessa descida, eu acelerei, e subi de uma vez. Ele: pastor, pelo amor de Deus, pastor, por que o senhor está fazendo? O que o senhor está fazendo? Uai, meu irmão, você falou que não tinha medo de morrer? Não estou entendendo, você falou que não tinha medo de morrer, que contradição é essa? Cadê a sua segurança? Aquele que tem segurança no Senhor, ele não vai sair por aí andando com medo de morrer não, irmão. Nós vamos falar igual o Paulo: se eu morrer é lucro, porque eu estou cheio do Espírito Santo, eu ando na graça, eu ando no poder de Deus, eu ando dentro da palavra. Para que eu vou ter medo? O medo te preserva, mas o medo que te mata, foge dele, irmão. Nós temos identidade, sabemos quem somos. Somos filhos do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou aquele que o Senhor estabeleceu como sacerdote dentro da minha casa. O meu filho foi confiado a mim pelo meu Deus, e eu represento o Senhor dentro da minha casa. Eu tenho uma identidade. Na minha identidade está escrito o meu nome, o meu sobrenome e a minha nacionalidade.
E a minha nacionalidade, que ele está escrito lá, Nova Jerusalém. É de lá que você pertence. E eu também. Até rimou. Amor e afeto. Imagine o amor de Deus. Imagine alguém sem o amor de Deus. Impossível. Agora imagine o amor de Deus sobre você, sobre mim. Não tem nada que eu possa fazer que venha aumentar o amor que Deus sente por mim. Nada, nada. Eu vou vir à igreja agora todo dia, vou jejuar todo dia, e vou ler a Bíblia todo dia, e vou fazer todo dia aquilo que Deus quer. Você pode fazer tudo do melhor, isso não vai fazer Deus amar você mais. Ele já ama você e pronto. E nada do que você fizer também vai fazer com que Deus ame menos você. Então o amor de Deus não tem como você medir. Ele é tão grande que Ele é capaz de colocar o próprio Filho na cruz, para que você hoje seja vivo. Então esse amor não tem medida para Ele. E a autoestima, irmão? E a autoestima? Imagine alguém que pertence a Deus. Ele sabe onde ele entra. Ele sabe como chega naquele lugar. Porque ele sabe que Deus o conduz. Ele decide. Ele tem certeza. Ele tem confiança e ele conquista. Nós fomos criados para conquistar. Um dia, lá no Jardim do Éden, o Senhor falou assim: sede fecundos. Sabe o que quer dizer ser fecundo? Não quer dizer apenas gerar filho. Isso também, e principalmente isso. Mas quer dizer o seguinte: tudo que você colocar a mão, irmão, ali vai ser abençoado, Tudo que você botar a mão, foi abençoado. Coloquei a mão aqui agora, abençoou. Coloquei a mão aqui, abençoou também. Coloquei a mão na cabeça do meu filho, abençoou. Na minha esposa, abençoou. Na porta da minha casa, abençoou. No carro, abençoou. Pisei em algum solo, Deus é contigo. E ali onde você pisou, Deus abençoou. Nós tivemos um momento diferenciado na casa de recuperação. Algumas pessoas foram para lá, em meio à pandemia, algumas pessoas foram lá. Uma família especificamente. E ali nós batizamos um interno na comunidade terapêutica, aceitou a Jesus, e ali nós ministramos palavras sobre a vida dele, e ele foi batizado. Veio uma jovem de fora que pediu para ser batizado lá, batizamos mais esta jovem. Aí uma outra pessoa na comunidade terapêutica, que lá já estava sendo ministrada há muito tempo, também pediu: pastor, eu quero me batizar, eu posso me batizar? Eu falei: meu irmão, assim como disse Felipe, o que me impede? Batiza. Meu irmão, quando esse povo entrou dentro da água, a água estava gelada, estava uma maravilha. Ontem até que ainda estava quente, mas quando esse povo mergulhou na água que saiu, os pecados saíram trincando de frio. Foi uma bênção. E naquele momento, aí o meu filho com 10 anos de idade, que sonha com batismo, tem uma idade até um pouco prematura, mas ali Deus deu uma direção, e ele falou: papai, eu posso me batizar? Eu quero muito me batizar. Eu posso batizar? Aí eu lá dentro da água, todo molhado, a Vânia do meu lado. Eu falei: meu filho. Aí Deus direcionou: vem cá. Aí eu batizei o João Mateus. Agora, queridos, preste atenção numa coisa. Nascimento para a vida eterna. Eu, como homem, sou estéril. Eu, como homem, não posso gerar filho. A minha esposa também tem problema. Já contei isso aqui já. Mas você não sabe o quanto isso significa. No dia dos pais, eu poder receber do meu filho um feliz dia dos pais. Você não sabe o que significa, irmão. Para alguém que ficou 21 anos
esperando para ter filho, casado, tentando de tudo. Faz assim, eu fazia. Faz assim, eu fazia. Faz isso, eu fazia. Imagina, se você quiser imaginar que mandava fazer, eu fazia para ter filho, irmão. Fizemos todos os exames que era possível fazer, dos mais baratos aos mais caros. Exame hoje que a gente tem que vender casa, se quiser fazer. Deus colocou tudo assim para nós. E aí a Vânia engravidou. Não é novidade para muitos aqui. A Vânia engravidou. Ficou grávida logo de trigêmeos. Eita, homem poderoso. Não tinha nenhum, agora tem 3. Mas ela já perdeu um, perdeu o outro, teve uma complicação, ficou internada, 30 dias certinho internada. Todos os dias eu estava lá, pastoreava a igreja. Eu ia lá na igreja e pregava que Deus fazia milagre. E a minha esposa estava morrendo lá no hospital. E a criança perdeu mais um agora. E está perdendo o filho, mas tem um que está lá ainda. E está crescendo. A barriga dela ficava inchada como se ela tivesse 9 meses de gravidez. Mas estava ainda antes do 3º mês, a barriga inchada. O líquido amniótico que tinha que ir lá para a criança estava indo para o organismo dela. E eles tiravam aquele líquido com uma seringa e uma agulha enorme. E eu não preciso falar por onde, um local que dói bastante. Principalmente na mulher. Claro, não é só a mulher. E teve que fazer aquele procedimento várias vezes, de tirar o líquido com seringa por seringa, lá dentro do útero. Tomou um remédio, queridos, que naquele tempo lá, coisa de 11 anos atrás, o remédio custava 60 mil reais. Ela tomou 3 vidros daquele remédio. E Deus foi cuidando. Deu 30 dias, o médico liberou para ir para casa. Depois ele falou que achava que ela ia morrer. Depois dos 30 dias, a gente acompanhando ali, dia a dia, toda semana fazendo ali os exames. Ia lá no hospital, na clínica, fazia uma ecografia. De repente um dia, aquela última criança que tinha na barriga, morreu. Ela chorou muito. Ela chorou demais, porque afinal de contas, essa era uma promessa que Deus tinha feito para nós. Deus tinha prometido para mim e para ela que nós teríamos um filho. E a gente estava vendo a promessa morrendo. A nossa esperança estava morrendo. E eu, pastoreando uma igreja, e lá no púlpito da igreja falando: queridos, Deus é fiel. Acredite no Senhor que Deus é fiel. Se você acredita, continue acreditando. Peça, Deus vai te atender. Deus é fiel. E eu precisando da fidelidade de Deus lá. Minha esposa sofrendo, meu filho morto ali agora. A médica falou: procura o seu pediatra, eu esqueço o nome, ginecologista, para poder retirar o feto. E aí num dia lá, numa quase meia-noite, no hospital lá no final da Asa Norte, foi o único momento que eu não pude acompanhar a minha esposa lá dentro do centro cirúrgico. Em todos os momentos eu acompanhava ela. O médico falou: você não pode entrar. Naquele momento ela chorou muito, porque ela ainda estava acreditando que Deus, daquele feto sem vida na barriga, Deus podia ressuscitar aquela criança e fazer o milagre que nós precisávamos, fazer o milagre que Ele tinha falado que ia fazer, que era nos dar um filho. Ela falava para mim assim: Carlinhos, mas se tirar essa criança, se tirar esse feto, a gente vai estar tirando a oportunidade de Deus fazer um milagre. Imagina ela falando e chorando e eu me segurando para não chorar, irmão. Aí eu falei: Vaninha, eu não sei como Deus vai fazer, mas o nosso Deus disse que nós vamos ter um filho. Eu não sei como, mas nós vamos ter um filho. Continue crendo. Aí ela foi chorando lá para dentro. E aí, passado aquele momento, ela teve uma oportunidade na igreja. Ela era pastora na igreja também. E um dia ela conversando lá com os irmãos na igreja, ela falou o seguinte, que é aquilo que a gente tinha conversado antes. Ela falou: olha, queridos, eu tive a oportunidade, e eu tenho a oportunidade, de chegar e falar aqui agora, que eu não acredito em Deus.
eu tenho a oportunidade, porque eu estou vivendo essa situação, eu tenho a oportunidade, eu posso dizer que eu não acredito em Deus, mas sabe o que eu prefiro falar? Eu prefiro falar que eu confio em Deus, eu prefiro falar que eu confio nas promessas do Senhor, eu prefiro falar que Deus é fiel e Ele vai me atender. Pode crer, irmão. Parece até gíria, pode crer, irmão. E eu fiquei feliz com isso. Passado um tempo, os médicos chamaram novamente e falaram: olha, ainda tem embrião lá. Vamos colocar de novo? Aí eu falei: não quero não, porque ela quase morreu da última vez, eu não quero não, eu não quero. Aí ela falou, mas, e chorando, e tentando me convencer, e orando, e Senhor, convence meu marido, e não foi no momento que eu decidi não. Ela conversou, tentando me convencer e tal, de que ela queria tentar de novo, porque o sonho dela era ser mãe, e o meu era ser pai. Eu ficava imaginando, qual seria o rostinho do meu filho, ou da minha filha, como será que ele é, ou que ela é? Porque eu sabia que Deus ia cumprir a promessa dele. E eu ficava vendo na minha cabeça, como será o rostinho do meu filho? Como será o rostinho da minha filha? Porque até então eu não sabia se seria homem ou mulher. Mas eu nem tinha filho gerado ainda. Mas aí Deus nos conduziu, fomos na nossa liderança, conversamos com a liderança, oramos e fizemos todo o procedimento. E aí, queridos, sabe por que tem peso para mim hoje, esse dia? É porque hoje, eu vivo o meu milagre. Hoje, eu vivo o meu milagre. Se alguém perguntar para mim se eu confio em Deus, se eu acredito em Deus, meu irmão fala, é claro que eu acredito em Deus, é claro que eu confio. Você acredita que Deus pode fazer o impossível? É claro que eu acredito que Deus pode fazer o impossível, irmão. Ele fez para mim. Ele fez para mim. Hoje eu posso dizer que eu, no dia dos pais, eu sou pai, porque o meu papai do céu me concedeu isso. E o mínimo que eu posso fazer é representar o meu Deus dentro da minha casa. O mínimo que nós podemos fazer, cada um de nós aqui, é você representar o seu Deus dentro da sua casa. Agir como sacerdote, agir como pai. Ser presente na vida do filho, da filha, para que essa criança cresça com personalidade, com segurança, para que ela cresça com autoestima, para que essa criança saiba que ela tem uma identidade, para que ela saiba que ela pertence a uma linhagem de homens e mulheres que herdam o reino dos céus. Eu e você fazemos parte desta linhagem. E não abra mão disso, irmão. Não abra mão disso. Não abre mão. Se nós não temos sido bons pais, como deveríamos ter sido, ainda há tempo. Talvez se não tenha sido boa mãe, ainda há tempo, queridos. Ser bom demais para o filho não é bom. Você tem que ser justo com o seu filho. Você não pode ser o melhor amigo do seu filho. Não que você não possa ser amigo do seu filho, mas você não pode ser o melhor amigo aos olhos do mundo. Porque o melhor amigo muitas vezes não fala a verdade. O melhor amigo talvez passe a mão na cabeça. O melhor amigo talvez queira te agradar. O melhor amigo talvez não queira perder a sua amizade. Mas o pai, meu irmão, ele não vai perder o filho. Se nós tivermos mais pais, agindo como pais dentro da sua casa, eu vou ter menos gente chegando na casa de recuperação pedindo socorro. E isso faz muita diferença. E nós vamos ter mais gente passando pela porta do céu. Nós vamos ter mais gente, aumentando o número daqueles que vão ser arrebatados, aumentando o número daqueles que vão morar na Nova Jerusalém. Fala assim, a minha casa é esta casa. É a casa onde Deus se faz presente, onde tem uma paternidade
Deus está ali marcando aquele lugar. E você faz parte do lugar que Deus marcou como terra dele. Amém, irmão? Amém. Vou perguntar de novo. Quem é pai aí? Muito bem. Deus tem uma missão para você. Represente Ele dentro da sua casa. Amém, irmão?